que mais teve sabedoria aqui na terra, tê-lo como o seu maior mestre. E é isso que nós vamos ver hoje, sobre o que é ser um discípulo de Cristo. O que a Bíblia fala que é ser um discípulo de Jesus. Vamos para Mateus 28. Ver o início de tudo são as últimas palavras de Jesus. Antes dele voltar para o céu, antes de ele ir para o céu, olha o que ele fala para os seus discípulos. Mateus 28, versículo 18, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa escritura, ela fala muitas coisas, mas vamos por partes aqui. A princípio, a maior vontade que Jesus tem, qual que é essa maior vontade que Jesus tem? É que todos se tornem seu discípulo. Que o mundo inteiro se torne discípulo, e discípulos de todas as nações. Esse é o sonho de Jesus, essa é a vontade de Jesus, que todo mundo se torne discípulo. Mas algo curioso, se a gente parar para pensar, em muitos lugares, em muitas igrejas, esse termo discípulo não é muito utilizado dessa forma. O que é mais utilizado, nós escutamos as pessoas que seguem a Cristo? É cristão. Agora a pergunta é, será que tem uma relação entre essas duas palavras? Ou elas são totalmente diferentes? Qual que será que tem essa relação? Olha em Atos 11, vamos lá. Enquanto vocês chegam na escritura, então bom dia a todos. Sou o Gabriel, como vocês têm ouvido. Amém? Sou o Gabriel, sou família. E estou muito animado aqui com vocês hoje nesse culto. Em poder rever essas convicções e ver nas escrituras o que Jesus fala o que é ser um discípulo. Isso é o mais importante. Não vai ser o Gabriel falando, outras pessoas falando o que é ser um discípulo de Jesus. É propriamente Jesus falando o que é ser um discípulo dele. Então em Atos 11, se existe uma relação entre essas duas palavras. Atos 11, 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Anunciaram a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a perseverarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, olha a relação que as duas palavras têm aqui. Barnabé, ele chega e fica muito animado com o que estava acontecendo. O que estava acontecendo aqui nesse momento? A palavra estava sendo pregada para os gentios. Ele fica animado com aquilo, fica, que incrível que está acontecendo isso aqui. E o que acontece? Os gentios colocam um apelido nos discípulos, que era o quê? Chamado cristãos. Então aqui, a gente pode entender que discípulo e cristão são as mesmas coisas. Não há uma diferença entre esses dois nomes. É somente nomenclatura, somente nome. Mas se trata das mesmas pessoas. Entendemos também que um discípulo, um verdadeiro cristão, e um discípulo é uma pessoa salva também. Então, para as pessoas que gostam de matemática, vai uma equação aí. E para as que não gostam, ficam tranquilos, é uma equação fácil também. Não é muito complexa, tá bom? Então, imagina, é discípulo igual a cristão igual
a salvo. Nada muito difícil essa equação, amém? Mas olha o poder que tem essa equação e esse pensamento e essas convicções na Bíblia. Eu não posso falar que eu sou cristão e falar, não, discípulo é muito comprometido. Discípulo é outra história, eu não sou dessa forma. Não tem como isso acontecer. Foram um apelido que os gentios deram para os discípulos naquele momento. E vamos agora ver algumas escrituras sobre o que Jesus fala que é ser um discípulo e, por consequência, ser um verdadeiro cristão. Não com o que nós achamos que é ser um cristão, mas o que Jesus fala que é ser um cristão. E eu quero inspirar cada um que está aqui, a que está nos visitando também, a ver cada um desses pontos e analisar o seu próprio coração e a sua vida. Se são características, se são coisas que você tem feito no seu dia a dia, e algo que faz parte do seu caráter, ou é algo que você faz esporadicamente e quando você sente no seu coração que tem que ser feito. E nós, como discípulos, reavaliar isso, pensar profundamente, quais as características que eu preciso me aperfeiçoar ainda mais com Deus. Estão comigo, igreja? Vamos para Marcos 1. Marcos 1, versículo 14. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu a Simão e seu irmão lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Aqui Jesus está no momento que está chamando os seus primeiros discípulos. E para a gente poder entender um pouco melhor, de uma maneira bem básica e bem simples, o que é um discípulo, o que é um verdadeiro cristão, é o que Jesus fala aqui: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. O que Jesus falou para eles: sigam-me, e façam exatamente o que eu faço. Basicamente, de uma forma bem simples, o que é ser um verdadeiro cristão, o que é ser um discípulo, é imitar o que Jesus fez. Orar como ele orou, pregar como ele pregou, amar as pessoas como ele amou. Uma forma bem simples é seguir a Jesus e fazer o que ele fez. E mais outra coisa que nós podemos tirar aqui da Escritura, é muito interessante ver a urgência dos discípulos aqui no primeiro momento. Eles ficaram tão entusiasmados pelo que estava acontecendo ali com eles. Imagina, Jesus chamando eles para serem um seguidor dele. Eles ficaram tão entusiasmados com isso, o que eles fizeram? Eles ficaram pensando, falaram: Jesus, espera uma semana, eu vou pensar um pouco se é isso mesmo que eu quero. Eu tenho que deixar meu trabalho, eu tenho que deixar minha família, espera um pouco, que aí eu vou tomar a decisão. Eles simplesmente largaram as redes deles e começaram a seguir a Jesus. Isso demonstra o quanto nós estamos entusiasmados com algo, qual a velocidade nós fazemos o que nós somos chamados a fazer. A mesma coisa, em casa, sou casado com a Amanda, essa mulher aqui maravilhosa, e em casa nós temos algumas tarefas divididas, e eu sou responsável, uma delas é que eu tiro o lixo da casa, e eu tenho uma perspectiva sobre o lixo. Quando eu olho o lixo, a minha visão é que, dá para esperar mais um dia, talvez. A da Amanda já é: Gabriel, precisa tirar isso para ontem. Isso aqui não tem como ficar aqui. Ela fala: Gabriel, você pode tirar o lixo? Ela me lembra, né? Você pode tirar o lixo? Ela fala: não, tá bom, Amanda, eu vou fazer. Às vezes eu deixo para a noite, ou às vezes deixo para o outro dia. Por quê? Porque eu não estou entusiasmado em tirar o lixo. Eu não estou, nossa, que legal tirar o lixo. Estou muito animado com isso. Eu não sinto esse entusiasmo tão grande. Isso pode ser, muitas vezes, com Deus também. Deus nos chama a sermos o que Ele pede que nós sejamos. Nós não ficamos entusiasmados porque não é a nossa prioridade. A nossa prioridade são outras coisas, e não fazer a vontade de Deus. E Jesus não somente chamou eles, Jesus deu um propósito de vida para eles. Então olha isso, nós falamos com as pessoas ao redor, no mundo, com as pessoas do nosso trabalho, nossos familiares. Você te pergunta: qual que é o seu propósito de vida? As pessoas relacionam muito com o trabalho.
Seu propósito de vida é crescer na carreira, seu propósito de vida é sair da faculdade, seu propósito de vida é constituir uma família e muitas outras coisas nesse sentido. Mas na realidade, isso não nos preenche completamente. Isso não nos traz a felicidade que Deus quer nos trazer, nos dando esse verdadeiro propósito. E qual o propósito que Jesus deu para cada um de nós? Sermos pescadores de homens. Esse é o propósito, é algo que queremos fazer por toda a nossa vida, com pessoas que querem ser discípulas e decidem viver como verdadeiros cristãos. É fazer o discípulo, ajudar outras pessoas a terem um relacionamento com Deus. Esse é o nosso propósito de vida. Não é exatamente crescer no trabalho, ainda que isso nos ajude, é isso que é bom, mas isso não é o nosso propósito de vida. Então a primeira coisa que Jesus ensina aqui é ter como propósito de vida fazer outros discípulos, pescar homens. E se hoje não tem sido o seu propósito de vida esse, quero chamar a repensar sobre isso. Mais uma vez, não sou eu falando, mas sim Jesus falando que esse é o propósito de vida de todos que querem ser verdadeiros cristãos. Vamos para a segunda escritura, em Lucas 9. Lucas 9, versículo 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Olha que escritura impactante. Jesus, com quem ele está falando aqui? Com todos. E ele começa: se alguém... Jesus, em nenhum momento ele obrigou as pessoas a segui-lo. Mas as que queriam seguir a ele colocou condições. Não como as pessoas queriam seguir a ele, mas como Jesus queria que as pessoas seguissem a ele. E qual foi essas duas condições que Jesus colocou nessa escritura? Primeiro, negar a si mesmo. O que seria negar a si mesmo? Vamos um exemplo em Mateus 26, Jesus fazendo isso. Mateus 26, versículo 36 ao 39. Diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Olha Jesus aqui, um dos momentos que estava mais sofrendo. Ele toma 3 dos seus apóstolos mais próximos e leva para um lugar para orar. E ele compartilha com eles qual o sentimento que ele estava tendo aqui. Que ele estava triste, numa profunda tristeza, uma tristeza mortal. Jesus, ele foi extremamente vulnerável com o que ele estava sentindo aqui. Foi extremamente aberto com o coração dele. Ele não se importou com o que os discípulos iam pensar dele. Ele só expôs o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. Isso é muito importante para nós como discípulos, entender a importância de expressar e de colocar para fora o que nós temos sentido, nossas dores e as dificuldades também. Porque Jesus foi e orou. Aqui ele orou uma vez por 1 hora. Depois ele volta e encontra os discípulos o quê? Dormindo. Depois ele ora pela segunda vez, volta e encontra os discípulos dormindo mais uma vez. E pela terceira vez ele ora. O que ele pede na oração? Que se for possível, Deus afastasse o cálice dele. Quero o quê? De ser morto na cruz. Esse é um exemplo de negar a si mesmo. Jesus, ele não queria morrer na cruz. Jesus não queria sofrer tudo isso injustamente. Mas o que ele faz? Ele, por meio da oração, ele muda o coração dele e decide fazer a vontade de Deus.
E por que ele faz isso? É porque ele tinha muito claro qual que era o propósito dele e qual que era a vontade de Deus para a vida dele. Ele não tinha dúvidas. Ele não pensava, talvez, será que essa é a vontade de Deus? Será que é essa mesma vontade de Deus? Será que esse é o meu propósito? Ou será que não é esse o meu propósito? É outra coisa. Será que eu tenho que pensar nisso, pensar naquilo? Ele tinha muito claro, porque ele tinha convicção firme em Deus. Então ele sabia, o propósito dele era esse. E a vontade de Deus é que ele morresse na cruz por cada um de nós. Isso é o exemplo de negar a si mesmo. E o quanto nós temos negado a nós mesmos, diariamente, quando nós temos feito isso? Deixar os nossos desejos de lado, que vai contra a palavra de Deus, e feito o que agrada a Deus, não o que eu acho que é melhor para mim, não o que eu penso na minha concepção que é o melhor a ser feito. E a segunda coisa que Jesus fala, que coloca como condição para seguir a Ele, é carregar a cruz todos os dias. Não é carregar a cruz uma vez por semana, não é carregar a cruz uma vez por mês, ou quando eu sou forte o suficiente para carregar a cruz. É carregar a cruz diariamente. O que seria isso? É ser cristão, ser discípulo todos os dias. Não é somente ser cristão no domingo, no culto. Isso não é ser cristão, isso não é ser discípulo. Ser discípulo todos os dias, na segunda-feira, quando você acorda, que você está cansado, você não quer trabalhar. Aí você precisa ser discípulo. É na quarta-feira, durante o trabalho também, com várias e várias situações, você ser discípulo, seu exemplo no seu trabalho. Então Jesus nos chama a ser discípulos diariamente. Tem até uma expressão que usam bastante, 24/7. Que é o quê? Você ser 24 horas do seu dia e 7 dias na semana. E essa foi a condição que Jesus colocou. E me inspira muito poder pensar na continuação da Escritura. Que ele fala, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta acumular riquezas? O que adianta você realizar tudo que você sonhou aqui e esquecer, deixar Deus de lado e perder o mais importante, que é a sua salvação? Estão comigo? Vamos para Lucas 14 agora. Lucas 14, 25. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez, Jesus começa da mesma forma que ele começou em Lucas 9. Aqui Jesus está falando com uma multidão. E o que ele fala com a multidão? Se alguém, mais uma vez, Jesus coloca, se alguém quiser me seguir, existem algumas condições. E algo interessante que Jesus fala aqui 3 vezes sobre se não fizermos algo, não podemos ser seu discípulo. Ele fala isso no final do versículo 26, no final do versículo 27 e no final do versículo 33. Ele fala isso 3 vezes. Se não fizermos algo, não podemos ser discípulos dele. Ele começa falando da família. Normalmente são as pessoas mais próximas de nós, que mais amamos. E qual o padrão que ele coloca para amarmos a Deus? Menos que o nosso pai? Menos que a nossa mãe? Menos que o nosso filho? Não. Amar a Deus acima de todos. Dos nossos pais, nossos familiares, nosso namorado, nossa namorada, esposo, marido, acima de todas as pessoas. Jesus tem que vir acima, o nosso amor por Ele. Isso é algo desafiador, porque por consequência, o que pode acontecer? Nossos familiares não gostar disso. Começar um princípio que é a perseguição. Isso é desafiador, porque as pessoas que nós só nos sentimos perseguidos pelas pessoas que nós amamos, que é importante para nós. Então, aqui começa a perseguição. Pode começar a perseguição. De você colocar Deus acima dos seus familiares e eles não gostarem disso. E eles não concordarem com isso.
E quem falou para fazer isso? Jesus falou para fazer isso. Colocar ele acima dessas pessoas. Depois ele faz duas analogias incríveis. A primeira é de construir uma torre. Ele fala, ninguém constrói uma torre sem sentar e calcular o preço da torre. O quanto que vai custar isso? Os engenheiros civis aí sabem bem como é isso. Ninguém faz isso. Por quê? Tem um grande risco, que é qual? Você começar e terminar pela metade, e ficar pela metade da construção. E eu lembro claramente uma situação dessa. Na frente da casa dos meus pais, tem um prédio, ele tem 15 andares. Começaram a construir ele quando eu nasci, isso em 96. 15 andares só. Ele terminou de ser feito quando eu tinha 16 anos. A gente até brinca no bairro, foi um andar por ano. E é algo tão absurdo isso. E por que aconteceu isso? Falta de planejamento e não foi bem calculado. Era muito claro, algumas vezes eu via muitas pessoas trabalhando e tinha meses que tinha ninguém trabalhando, está abandonada a obra. E muita gente pensou, não, está abandonado isso aqui, ninguém mais vai fazer isso aqui, está abandonado, ninguém quer mais saber desse prédio, esquece esse prédio. E do nada apareciam muitas pessoas trabalhando de novo. Falei, ué, lembraram desse prédio? Legal. Depois passava um tempo, mais ninguém. E assim por 16 anos. E o bairro todo olhava para isso e falava, que horrível isso. Nem foram capazes de sentar e calcular bem para saber o quanto iam precisar de esforço, dinheiro e materiais para construir a torre. E Jesus ensina esse princípio. Ser discípulo, tomar a decisão, precisa calcular. Não é uma decisão que nós tomamos de maneira emocional. Eu estou sentindo no meu coração que eu preciso fazer isso. Não. Você precisa até tomar a decisão de ser discípulo. Olhar o que Jesus tem falado aqui. E falar, beleza, é isso que eu quero? Essa decisão que eu quero tomar, negar a mim mesmo, deixar os meus desejos de lado, deixar o que eu mais quero fazer, é isso que eu quero? Beleza, vou tomar a decisão. Agora, sentir no seu coração que você quer ser um discípulo e não calcular tudo isso, você vai tomar a decisão e vai ficar pela metade da sua construção. Não irá terminar. Isso é algo muito sério, irmãos, de pensar. Tomar a decisão de ser um discípulo e ser um cristão verdadeiro é algo profundo e precisa ser bem calculado. Segunda analogia que ele faz é a guerra entre dois reis. Um rei de 20 mil e o outro rei de 10 mil. Quem seriam esses dois reis? De 20 mil seria Deus, e os 10 mil, nós. Então quem perderia essa guerra? Nós, com Deus. Nenhum rei em sã consciência entraria numa guerra com a metade do exército adversário. Porque você vai perder. Não é nada sábio fazer isso. Você vai perder, muitos soldados vão morrer e você vai perder o seu reino também. Então o que faz? Você tem duas opções. Primeira, ser teimoso o suficiente e ir para a guerra e morrer, ou você ser humilde e fazer um tratado de paz. E o que Jesus ensina aqui é exatamente essas duas opções que nós temos com Deus. E analisar essas duas opções. Primeira opção, você pode ser orgulhoso com Deus e falar, não, eu consigo enfrentar, eu vou conseguir fazer do meu jeito. E morrer espiritualmente. Ou você pode tomar a decisão de ser humilde e fazer um tratado com Deus. E seguir esse tratado, que nada mais é do que a Bíblia. Não é suas emoções. Esse tratado é a Bíblia. É a própria palavra de Deus. E essas são as duas opções. Calcular qual opção você vai seguir. Qual opção você vai tomar a decisão de seguir. Aquela que vai contra Deus e você vai perder, assim como eu perco também se eu for contra Deus. Ou você vai ser humilde e entender que você precisa de Deus e viva uma vida com Deus. Essa é a decisão que Deus quer nos chamar. Isso que Jesus ensina aqui, calcular o custo e qual será entre essas duas decisões. Vamos para Lucas 11. Versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. E lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Aqui os discípulos vão até Jesus e pedem para Jesus ensinar eles a orar. E Jesus começa com algo muito impactante, algo totalmente contrário do que eles pensavam que começaria a oração. Por eles serem judeus, eles começavam a oração falando, Senhor, e esse relacionamento não é algo tão profundo. Mas Jesus começa, Pai. Isso
torna um relacionamento ainda mais próximo com Deus. E Jesus ensina a frequência dessa oração. Se a gente olha no versículo 3, fala, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Nós podemos pensar que a oração é algo diário. Essa é a frequência que Jesus ensina. Mas olha que interessante, ele fala, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. O que seria o pão? Seria o nosso alimento físico. Quantas vezes você come no dia? Uma vez só você come no seu dia? Não. Se Jesus fala isso, de pedir o pão, que é a quantidade de vezes nós comemos, quantas vezes nós podemos orar durante o dia também? Não é somente uma vez por dia que nós devemos orar, mas orar constantemente. Porque é o que a Bíblia fala, Jesus fala, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Então nós nos alimentamos várias vezes durante o dia. E por que vamos orar somente uma vez no dia só? Esse relacionamento que Deus quer ter com cada um conosco, é um relacionamento constante, uma oração constante. Sim, é acordar e orar de manhã, mas durante o dia, o quanto você tem orado, o quanto você tem estreitado o seu relacionamento com Deus. Ou você só fala de manhã, beleza, acabou, não fala mais durante o dia. Por isso que são casados e entendem muito bem. Fala somente com sua esposa de manhã e à noite para você ver. Não vai ser nada sábio isso acontecer. Ou com a pessoa que você discipula também. Não é sábio isso. Então, qual que é o ponto? Precisa de um relacionamento profundo. Se para criar uma amizade você fala constantemente, por que criar um relacionamento com Deus é somente uma vez no dia? E quando acontece nesse dia? Tem vezes que não oramos numa vez no dia também. Então, qual que é o padrão que Jesus ensina aqui? Orar constantemente. Não somente uma vez no seu dia, mas diversas vezes. Ora diversas vezes no seu dia. Ora quantas vezes você come no seu dia. Você come 3 vezes? Ora 3 vezes no dia. Você come 5 vezes? Ora 5 vezes no seu dia. Faz isso vai estreitar seu relacionamento com Deus ainda mais, amém? Outra escritura em João 13. João 13, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus dá um novo mandamento para eles aqui. Amar como Jesus amou. Isso entre nós como discípulos é extremamente necessário. Amar como Jesus amou, Jesus entregou sua própria vida, dedicou muito tempo para cada um dos seus discípulos, para ensiná-los. Isso é algo que impacta muito. Porque se nós amarmos como Jesus amou, qual vai ser a consequência disso? Todos saberão que vocês são meus discípulos. Absolutamente todos saberão. Eu tenho muito claro isso, tenho uma convicção muito clara sobre isso, porque eu lembro de 2 situações, quando ainda eu estava estudando a Bíblia, com a Taíde. Então eu lembro de uma situação quando eu fui na casa dele, e simplesmente as pessoas estavam na casa dele, que eram os discípulos. Quando eu cheguei junto com a Amanda, cheguei lá, simplesmente começaram a cantar parabéns para mim. E não era meu aniversário. Só começaram a cantar parabéns para mim. O que está acontecendo aqui? Não é meu aniversário. Isso, tudo bem, mas sinta-se amado. Tem um bolo para você aqui. Tá bom, que bom. Eu não conhecia ninguém dali, absolutamente ninguém. E foi algo tão impactante para mim, porque nós começamos a passar tempo, começamos a conversar com cada pessoa que estava ali, cada discípulo. E depois disso, quando eu e a Amanda nós fomos embora da casa do Ataíde, eu e a Amanda, a gente virou um para o outro e falou assim, nunca mais a gente vai voltar para a igreja que nós íamos. Porque lá não é um exemplo sobre amor. Se eles não estão amando como Jesus pediu para amar, provavelmente eles não são discípulos. E aqui, olhando essas escrituras, olhando esse exemplo que eu vi aqui é muito claro o amor. Então, isso é muito claro para nós como discípulos. Isso é a importância de amar como Jesus amou. Todos ao nosso redor vão olhar e pensar, como eu pensei. Com certeza, eles são discípulos. Com certeza são verdadeiros cristãos. Porque amam como Jesus amou. E se importam com a vida uns dos outros. Esse é o padrão de amor que Jesus ensinou. Ele quer que nós vivamos dessa forma. Se queremos ser verdadeiros cristãos, precisamos amar como Jesus amou. Se amar dessa forma não tem sido um padrão na sua vida, mais uma vez, analisa o quanto tem vivido como um discípulo. E voltando para Mateus 28, vamos lá.
versículo 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora, se aprofundando um pouco mais nessa escritura, Jesus fala simplesmente: vão e façam discípulos e batize-os. Então aqui as escrituras nos mostram quem são as pessoas candidatas ao batismo, aqueles que vivem como discípulos já. Essas são as pessoas que Jesus ensina que nós devemos batizar. As pessoas que seguem e têm esse mesmo caráter, essas mesmas características que nós acabamos de ver. Pessoas que têm como propósito de vida fazer outros discípulos. Pessoas que se negam todos os dias e carregam a sua cruz diariamente. Pessoas que calculam o custo e tomam a decisão de agradar a Deus segundo a Bíblia e não segundo os seus sentimentos. Pessoas que têm um relacionamento com Deus profundamente. Oram todos os dias e se aprofundam no relacionamento com Deus todos os dias. E pessoas que amam como Jesus amou. E é algo tão perfeito, porque depois ele fala: fazendo discípulos, batizando-os, vão e ensinem tudo o que eu ordenei a vocês. Então, o evangelismo global é algo tão real quando a gente olha esse plano de Jesus, porque se eu como discípulo faço outro discípulo, e essa pessoa tem as mesmas convicções que eu tenho como discípulo, o que essa pessoa vai fazer? Outro discípulo. E eu também vou fazer outro discípulo. E isso vai acontecer o quê? A multiplicação. E essa multiplicação vai chegar no mundo inteiro. E não somente uma pessoa fazer o trabalho. Não somente um líder fazer o trabalho. Isso não é ser um discípulo. Então eu quero inspirar cada um de nós. Ser discípulo e um verdadeiro cristão é ter essas características, ter esse caráter que Jesus ensinou aqui, ter esse propósito, negar a si mesmo, ter relacionamento com Deus diário, amar como Jesus amou. E como falei no início, se hoje não é algo que você tem feito, se esse não é o seu propósito, se você não tem vivido dessa forma, fale com quem te convidou para estar aqui hoje. E comece a estudar, estude a Bíblia. Entenda profundamente o que é ser um cristão verdadeiro. O que é ser um verdadeiro discípulo. O que é chegar à salvação. Como chegar à salvação. E é o que Jesus ensina aqui. E nós, como discípulos, reavaliar o que nós precisamos melhorar em cada uma dessas características. Reavaliar com todo o nosso coração e falar com as pessoas, com quem discipula você. A pessoa que te ajuda espiritualmente. A pessoa que está contigo todos os dias para te ajudar espiritualmente. Então eu quero animar cada um de nós, porque se vivemos como discípulo, comprometido, como verdadeiro cristão, aonde nós vamos chegar? Onde Jesus falou, que é em todas as nações. Não somente em São Paulo, não somente no Rio de Janeiro, em Campinas, mas em todo o Brasil e no mundo inteiro. E levar o verdadeiro propósito, que é ir fazer outros discípulos, viver como um verdadeiro cristão. E para Deus seja a glória, amém.